Rafael nunca imaginou que o maior pesadelo da sua vida estaria dentro da própria casa. Depois de dias em Dubai, ele decidiu voltar antes do previsto, sem avisar ninguém. Era para ser apenas uma surpresa. Mas no momento em que colocou os pés dentro de casa, algo estava estranho. Silêncio demais. Um vazio que não fazia sentido. Foi então que ele ouviu um som baixo vindo da cozinha. Quando abriu a porta, seu coração parou. Sua mãe, Dona Nete, estava no chão, amarrada, fraca, com os olhos cheios de medo. Ao lado dela, Joana, a mulher que cuidava da casa há anos, também estava presa, tentando se mover sem forças. E naquele instante, sem precisar de nenhuma explicação, Rafael entendeu que aquilo não era um acidente. Alguém tinha feito aquilo. E o pior, essa pessoa estava mais perto do que ele imaginava. O que Rafael fez nos minutos seguintes, ninguém estava preparado para ver. Mas para entender como tudo isso chegou a esse ponto, você precisa conhecer Rafael de verdade. Não o Rafael de terno, com consultório próprio e nome respeitado. Não o cirurgião que aparecia nas revistas especializadas e era chamado para operar em outros países. Você precisa conhecer o menino. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Rafael cresceu numa cidade pequena do interior, numa casa de 2 cômodos onde o único ventilador vivia quebrado e o calor do verão era enfrentado com a porta aberta e uma toalha molhada no pescoço. O pai estava presente fisicamente, mas era como se não estivesse. Bebia demais, trabalhava de menos, e nos dias em que chegava em casa com o humor alterado, Dona Nete já sabia o que vinha pela frente. Ela colocava Rafael no quarto, fechava a porta com cuidado, e enfrentava sozinha. Sempre sozinha. Dona Nete era o tipo de mulher que carregava o mundo nas costas sem reclamar para ninguém. Baixinha, cabelos sempre presos, mãos calejadas de tanto trabalhar. Ela lavava roupa para fora, vendia marmita, costurava uniformes para a escola do bairro, fazia o que fosse preciso para garantir que o filho tivesse o que comer e o material para estudar. Havia dias em que o jantar era arroz com sal. E mesmo nesses dias, ela sentava à mesa com Rafael, servia o prato dele primeiro, e dizia com uma calma que só ela tinha: "Come logo, meu filho. Amanhã vai ser melhor." Rafael comia sem reclamar, mas observava tudo. Observava as mãos cansadas da mãe. O jeito como ela fingia que não estava com fome para deixar mais para ele. O sorriso que ela forçava quando ele perguntava se estava tudo bem. Aquelas imagens foram se gravando dentro dele, uma por uma. Quando Rafael tinha 11 anos, o pai morreu. Acidente de moto, de madrugada, voltando de um bar. Não deixou nada, nenhum seguro, nenhuma poupança, nenhum bem que valesse. A família ficou só com as dívidas. Dona Nete enterrou o marido numa segunda-feira. Na terça-feira de manhã, ela já estava de avental na cozinha, preparando marmita para entregar. Não porque não estava sofrendo, mas porque não tinha escolha. Porque tinha um filho de 11 anos que precisava dela de pé. Rafael viu aquilo tudo de perto. E naquele momento, com 11 anos e uma dor no peito que ele nem sabia nomear direito, ele tomou uma decisão. Não falou para ninguém. Não prometeu em voz alta. Só decidiu, por dentro, com uma firmeza que assustava para a idade que tinha. Ele ia mudar aquela história. E foi exatamente o que ele fez. Durante o ensino médio, Rafael estudava de manhã, ajudava a mãe de tarde e pegava livros emprestados da biblioteca municipal à noite. Não tinha dinheiro para cursinho. Não tinha computador em casa. Quando a energia cortava, e cortava com frequência, ele estudava na luz da vela até não conseguir mais enxergar. Tentou o vestibular de medicina 3 vezes. Nas 2 primeiras, ficou de fora por pouquíssimos pontos. Dona Nete nunca deixou ele cogitar desistir. "Você não veio até aqui para parar agora", ela dizia, com uma firmeza no olhar que não deixava espaço para dúvida. Na terceira tentativa, Rafael passou. O dia em que ele viu o nome na lista de aprovados foi o dia em que Dona Nete chorou pela primeira vez na frente dele. Não de tristeza, de alívio, de orgulho, de uma felicidade que ela havia guardado por anos, esperando por aquele momento. Rafael abraçou a mãe no meio da cozinha daquela casa de 2 cômodos, e prometeu em silêncio que ela nunca mais ia precisar se sacrificar. Nunca mais. A faculdade de medicina foi o capítulo mais difícil e mais importante da vida dele. Longe de casa,
sem dinheiro sobrando, dividindo república com outros 4 estudantes numa cidade que ele não conhecia. Havia semanas em que ele controlava cada centavo para não faltar dinheiro para o ônibus. Havia noites em que ele dormia 3 horas porque o plantão tinha ido até o amanhecer. Mas Rafael não reclamava. Porque toda vez que o cansaço batia, ele lembrava da mãe acordando às 5 da manhã para fazer marmita. E continuava. 15 anos depois daquele jantar de arroz com sal, Rafael Souza tinha 32 anos, um consultório no coração de São Paulo, reconhecimento nacional como cirurgião e uma casa que Dona Nete nunca nem sonhou que existia. Ele tinha cumprido a promessa. Só que havia algo que todo esse sucesso não tinha resolvido. Rafael estava completamente sozinho. E esse vazio seria a porta de entrada para tudo que estava por vir. Rafael não era o tipo de homem que reclamava de solidão. Ele tinha aprendido desde cedo que reclamar não resolve nada. A mãe tinha ensinado isso sem precisar falar diretamente. Era no exemplo que a lição chegava. E durante anos, Rafael carregou esse princípio dentro de si com uma disciplina quase assustadora. O trabalho preenchia tudo. As cirurgias, os estudos, os congressos, os artigos publicados. Havia sempre mais um caso difícil para resolver, mais um paciente que precisava de alguém competente, mais uma técnica nova para dominar. Rafael vivia dentro do hospital com uma entrega que os colegas admiravam, mas que às vezes também preocupava. Você precisa parar um pouco, dizia o amigo e sócio, o Dr. Henrique, numa daquelas tardes em que os dois fechavam o consultório juntos. Trabalho não é vida. Rafael. Rafael sorria de canto, pegava o casaco e mudava de assunto. Porque no fundo, ele sabia que Henrique tinha razão. Mas admitir aquilo era admitir que havia um espaço vazio que ele não sabia como preencher. E Rafael não gostava de espaços que ele não sabia como preencher. Dona Nete, claro, não ficava quieta. Desde que Rafael a trouxe para morar com ele, numa casa ampla, confortável, com jardim e tudo que ela nunca teve, a mãe fazia questão de tocar no assunto pelo menos uma vez por semana. Você precisa de alguém, meu filho. Uma companheira. Alguém que chegue antes de você em casa e acenda a luz. Mãe, eu tenho você, ele respondia, beijando a testa dela. Eu sou sua mãe. Não é a mesma coisa e você sabe disso. Rafael sabia. Só fingia que não. A verdade era que ele havia tentado alguns relacionamentos ao longo dos anos. Namorou uma colega de residência por quase 2 anos, mas a rotina acabou com tudo. Os dois tinham plantões de mais e tempo de menos. Depois veio outra, mais calma, mais paciente, mas que um dia sentou na frente dele e disse que se sentia invisível. Que namorar Rafael era como namorar uma sombra. Aquilo doeu. Mas ele não foi atrás. Porque no fundo, Rafael tinha medo. Não de se relacionar, mas de confiar. De abrir as portas que ele havia fechado lá atrás, ainda criança, vendo o pai destruir a família por dentro. Ele tinha aprendido a construir uma parede invisível ao redor de si mesmo, alta o suficiente para manter as pessoas a uma distância segura, até que apareceu alguém que parecia saber exatamente como escalar essa parede. Foi Dona Nete quem a chamou pela primeira vez. A empregada anterior havia pedido demissão, e a mãe estava precisando fazer as unhas para uma festa de aniversário de uma vizinha. Uma conhecida indicou Beatriz, uma manicure que atendia a domicílio, pontual, educada e com ótimas referências. Na primeira vez que Beatriz chegou àquela casa, Rafael estava no consultório. Mas na segunda vez, ele estava em casa. Era uma tarde de sábado, e ele tinha cancelado uma reunião por causa de uma dor de cabeça que não passava. Estava no sofá com um livro aberto no colo, mais para enganar a si mesmo do que para ler de verdade, quando ouviu a voz dela vindo da sala. Uma voz calma, alegre sem ser forçada. Ele olhou pela porta entreaberta e viu Beatriz sentada à mesa de centro, com os materiais organizados à frente, conversando com Dona Nete com um sorriso genuíno, ou pelo menos, um sorriso que parecia genuíno. Era bonita. Isso era inegável. Cabelos escuros, olhos expressivos, um jeito simples de se vestir que combinava com um sorriso fácil. Mas o que chamou a atenção de Rafael não foi a beleza. Foi o jeito como ela tratava a mãe dele. Com paciência. Com cuidado. Com uma atenção que a maioria das pessoas não tem nem para os próprios parentes. Dona Nete estava radiante. Rafael ficou observando por um tempo sem se anunciar. E quando finalmente entrou na sala para pegar um copo d'água que ele nem precisava,
Beatriz olhou para ele com naturalidade, sem o nervosismo exagerado que muitas pessoas tinham ao perceber quem ele era, e disse simplesmente: Boa tarde. 2 dias depois, Rafael pediu o número dela para a mãe. Dona Nete entregou com um sorriso que ela tentou esconder, e não conseguiu. O relacionamento começou devagar. Rafael era cauteloso por natureza, e Beatriz parecia entender isso. Nunca pressionava, nunca forçava. Aceitava o ritmo dele com uma paciência que ele achava admirável. Nos primeiros encontros, ela ouvia mais do que falava. Perguntava sobre o trabalho, sobre as cirurgias, sobre como ele tinha chegado onde chegou. Demonstrava interesse de um jeito que parecia verdadeiro. E quando Rafael, numa noite mais longa, começou a falar sobre a infância difícil, sobre a mãe, sobre os anos de sacrifício, Beatriz ficou em silêncio por um momento e disse: Sua mãe é uma mulher incrível. Você é muito sortudo de ter alguém assim. Rafael sentiu aquilo no peito de um jeito que não esperava, porque era exatamente o que ele acreditava. E ouvir aquilo de alguém de fora, baixou uma guarda que ele nem sabia que estava levantada. Com o tempo, Beatriz foi se tornando presença constante na casa. Vinha no fim de semana, almoçava com Dona Nete, ajudava Joana a arrumar a mesa sem que ninguém pedisse. Era o tipo de atitude que não precisava de explicação, só de observação. E Rafael observava tudo. E gostava do que via. Joana, a empregada que estava na casa há muitos anos, foi a única que ficou em silêncio durante esse período. Não disse nada de negativo, mas também não disse nada de positivo. Só observava Beatriz com aquele olhar quieto de quem já viu muita coisa na vida e aprendeu a não tirar conclusões rápido demais. Mas Rafael não percebeu esse silêncio. Estava ocupado demais olhando para o sorriso de Beatriz. E foi assim, devagar, com cuidado e com uma paciência calculada que ele ainda não conseguia enxergar, que Beatriz foi ocupando um espaço dentro da vida de Rafael. Um espaço que ela sabia exatamente como usar. Só que Rafael ainda não sabia disso. E o que viria a seguir ia custar caro para muita gente. Beatriz sabia exatamente o que estava fazendo. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso no momento certo, nada era por acaso. Ela tinha uma inteligência que não aparecia em diplomas nem em conversas longas. Aparecia nos detalhes. Na forma como ela escolhia o que falar e, principalmente, o que esconder. E escondia muito. Mas Rafael não via nada disso. Estava no momento da vida em que o coração havia aberto uma fresta depois de anos fechado, e quando o coração abre assim, depois de tanto tempo, ele não abre pela metade. Abre de vez. E isso tornava Rafael vulnerável de um jeito que ele nunca tinha sido antes. Os meses foram passando, e o relacionamento foi ficando mais sério. Beatriz passou a frequentar a casa com ainda mais regularidade. Ficava para o jantar. Ficava para o café da manhã. Aos poucos, suas coisas foram aparecendo nos armários, sua escova no banheiro, seu perfume no quarto. E Rafael deixava acontecer, porque pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia vazia quando ele chegava. Dona Nete via tudo aquilo com um olhar misturado. Por um lado, ficava feliz em ver o filho feliz. Ela havia esperado por isso há tanto tempo que qualquer sinal de leveza no rosto dele já era suficiente para aquecer o coração dela. Por outro lado, havia algo que ela não conseguia nomear. Uma sensação pequena, quase imperceptível. Como quando você sente um cheiro que não reconhece dentro de casa, não é nada concreto, mas é incômodo o suficiente para te fazer olhar ao redor. Dona Nete olhava para Beatriz quando ela não estava sendo observada. E o que via era diferente do que aparecia quando Rafael estava por perto. Eram pequenas coisas. Um olhar que durava um segundo além do necessário. Uma resposta curta demais quando alguém perguntava sobre a família dela. Um desconforto sutil quando Dona Nete fazia perguntas simples sobre a vida que ela levava antes de conhecer Rafael. Beatriz nunca falava do passado. Quando alguém tocava no assunto, ela desviava com uma leveza tão natural que a maioria nem percebia o desvio. Mas Dona Nete percebia. E Joana também. Joana tinha 57 anos e havia chegado àquela casa quando Rafael ainda estava na faculdade. Era baixinha, cabelos grisalhos que ela prendia sempre no mesmo coque, e tinha um jeito direto de falar que às vezes assustava quem não a conhecia, mas que, para quem conviveu com ela, era só sinceridade mesmo. Ela não era empregada no sentido frio da palavra. Era parte daquela casa. Conhecia cada canto, cada hábito, cada aniversário.
Sabia como Dona Nete gostava do café, forte, com pouco açúcar e uma colherinha de canela que ninguém mais colocava. Sabia que Rafael não tocava em comida muito temperada depois de uma cirurgia longa. Sabia quando o silêncio da casa era de paz e quando era de problema. E desde que Beatriz havia entrado naquela rotina, o silêncio estava diferente. Joana não falou nada para Rafael. Não era o seu lugar, ela achava. Mas observava com uma atenção constante que Beatriz, provavelmente, subestimou desde o começo. Havia um episódio em particular que ficou na cabeça de Joana. Numa tarde em que Rafael tinha saído para uma reunião no hospital e Dona Nete estava descansando no quarto, Beatriz ficou sozinha na sala. Joana estava na cozinha, mas a porta estava entreaberta. E foi por essa fresta que ela viu Beatriz parar no meio da sala, olhar ao redor devagar, com uma expressão que não era de admiração. Era de cálculo. O olhar de quem está medindo o que tem valor e o que não tem. Durou poucos segundos. Quando ouviu passos no corredor, Beatriz voltou ao normal, sorriso no lugar, postura relaxada. Como se nada tivesse acontecido. Joana ficou parada na cozinha por um momento. E guardou aquilo para si. Enquanto isso, Rafael seguia sem enxergar nenhum sinal. O trabalho continuava intenso, as viagens a congressos médicos se tornaram mais frequentes, e nos períodos em que ele ficava fora, mesmo que por poucos dias, Beatriz ficava na casa. Cuidando de Dona Nete, dizia ela, fazendo companhia. E na frente de Rafael, era exatamente isso que parecia. Mas o que acontecia na ausência dele era diferente. Nos primeiros tempos, Beatriz ainda mantinha uma aparência de cordialidade com as duas. Não era calorosa, não era próxima, mas também não era agressiva. Era fria, o tipo de frio que você sente, mas que é difícil de provar para alguém que não está lá. Dona Nete tentou uma vez comentar com o filho. Ela é um pouco distante quando você não está, sabe? Rafael deu uma risada leve. Mãe, ela é tímida. Você sabe como é. Dona Nete não insistiu. Mas o que ela chamava de distância foi crescendo. Com o tempo, os comentários começaram. Pequenos no início, uma palavra dita de canto, um tom que não precisava ser aquele, um olhar que durava além do necessário. Beatriz começou a tratar Dona Nete como um estorvo, como alguém que atrapalhava uma vida que ela já considerava sua. E com Joana era ainda pior, porque Joana não abaixava a cabeça. Ela não era do tipo que engolia calada. Então, quando Beatriz começou a dar ordens com um tom que não cabia numa pessoa que nem dona da casa era, Joana respondia com uma firmeza educada que deixava Beatriz com a raiva engasgada na garganta. E aquilo irritava Beatriz mais do que qualquer coisa. Porque ela sabia que Joana via. E Joana sabia que Beatriz sabia. As duas viviam numa tensão silenciosa que enchia o ar daquela casa de um peso que Dona Nete sentia, mas que Rafael, chegando cansado das cirurgias e feliz de ver Beatriz sorrindo na porta, simplesmente não enxergava. O palco estava montado. Os personagens estavam nos seus lugares. E Beatriz estava apenas esperando a oportunidade certa. Ela não precisaria esperar muito tempo. Beatriz estava perdendo a paciência. Não de uma vez só, foi acontecendo aos poucos, como água que vai esquentando sem que você perceba. Cada dia que passava, a máscara ficava um pouco mais pesada de carregar. E quando a máscara pesa, ela começa a escorregar. Os comentários foram ficando mais frequentes, mais afiados. Numa manhã de terça-feira, Dona Nete estava na cozinha fazendo um bolo, coisa que ela adorava fazer, um ritual de toda semana que Joana já conhecia de cor. O cheiro de baunilha tomava conta da casa, e Dona Nete cantarolava baixinho enquanto mexia a massa com aquela colher de pau que tinha trazido da cidade natal, a mesma de sempre, com o cabo gasto de tanto uso. Beatriz entrou na cozinha sem cumprimentar. Abriu a geladeira, ficou olhando por um tempo, fechou sem pegar nada. Depois olhou para a bancada cheia de ingredientes, para a tigela, para Dona Nete, e disse, com um tom que cortava sem precisar gritar: que bagunça desnecessária. Dona Nete parou de mexer a massa. Virou devagar para Beatriz, com aquela calma que só vem de quem já enfrentou coisa muito pior na vida, e respondeu: estou fazendo um bolo, minha filha. Eu não sou sua filha, Beatriz respondeu, seca. E essa cozinha é pequena demais para ficar cheia de coisa. E saiu. Dona Nete ficou parada por um momento, com a colher na mão, olhando para o espaço vazio que Beatriz havia deixado.
Não chorou. Não gritou. Só respirou fundo e voltou a mexer a massa. Mas Joana, que tinha ouvido tudo da área de serviço, segurou o pano de prato com força. E não disse nada. Ainda. Os episódios foram se acumulando. Beatriz passará a agir como se a casa fosse dela, e como se Dona Nete e Joana fossem um problema que ela ainda não havia resolvido. Mudava as coisas de lugar sem avisar. Reclamava do barulho quando Dona Nete assistia a televisão no volume que sempre assistiu. Virava as costas no meio de uma conversa. Ignorava cumprimentos com uma naturalidade que machucava mais do que qualquer xingamento. E quando Rafael estava em casa? Sorrisos. Gentileza. Atenção. A transformação era tão rápida e tão completa que parecia impossível ser a mesma pessoa. Rafael chegava, e Beatriz era outra. Abraçava Dona Nete na frente dele, perguntava se ela tinha dormido bem, se precisava de alguma coisa. A mãe olhava aquilo com um nó na garganta, sem saber como explicar para o filho que aquela mulher que estava sorrindo para ela agora era a mesma que havia dito, horas antes, que ela atrapalhava a rotina da casa. Uma vez, Dona Nete tentou. Era um domingo à noite, Rafael estava no escritório respondendo e-mails, e ela bateu levemente na porta, entrou, sentou na cadeira ao lado da mesa com aquele jeito dela de quem tem algo importante para dizer mas não quer causar problema. Rafael, eu preciso te contar uma coisa sobre Beatriz. Ele olhou para a mãe com atenção. Mas antes que ela terminasse de organizar as palavras, o celular dele tocou. O hospital, urgência, precisavam de uma orientação imediata. Ele levantou o dedo pedindo um segundo, e aquele segundo virou 10 minutos. Quando desligou, olhou para a cadeira. Dona Nete tinha ido embora. Ela tinha olhado para o filho ocupado, tinha pesado o tamanho do que queria falar com o tamanho do momento que não era o certo, e tinha decidido guardar para outro dia. Esse outro dia demorou a chegar. Com Joana, Beatriz havia cruzado um limite diferente. Não era só frieza. Era hostilidade direta, calculada, do tipo que não deixa marcas visíveis mas que corrói por dentro. Certa tarde, Joana estava passando roupa na área de serviço quando Beatriz apareceu na porta e disse, sem rodeios: "Você sabe que quando eu e Rafael casarmos, as coisas vão mudar aqui, né?" Joana não levantou os olhos da roupa. "Mudar como? Eu vou querer escolher minha própria equipe", Beatriz disse, com um sorriso que não era sorriso. "Pessoas de confiança. Você entende?" Joana colocou o ferro de lado. Olhou para Beatriz com uma calma que era quase desconcertante. "Entendo sim. Mas enquanto esse dia não chega, eu trabalho para Dona Nete. E ela ainda é a dona desta casa." Beatriz apertou os lábios. Virou e foi embora sem responder. Mas a mensagem estava dada. E Joana sabia que tinha feito uma inimiga de vez. Não se arrependeu. Porque naqueles dias, ela havia se tornado a única barreira real entre Beatriz e Dona Nete. A única pessoa que ficava perto o suficiente para intervir quando o tom subia, para aparecer na cozinha quando o silêncio ficava pesado demais, para sentar ao lado de Dona Nete à noite quando a idosa ficava quieta demais. Aquele quieto que não é paz, é tristeza engolida. Dona Nete nunca pediu isso a Joana. Mas Joana fazia assim mesmo. Porque havia uma lealdade naquela relação que não precisava de palavras. Havia anos de convivência, de respeito, de cumplicidade construída num tempo em que Rafael ainda estava longe e as duas cuidavam daquela casa juntas, cada uma do seu jeito. E Beatriz não entendia esse tipo de vínculo. Talvez nunca tivesse entendido. Para ela, lealdade era fraqueza. Afeto era moeda. E toda relação tinha um preço. Era só encontrar o valor certo. O que ela ainda não tinha calculado era que algumas pessoas não têm preço. E que subestimar essas pessoas é o erro mais caro que existe. A viagem de Rafael para Dubai ainda não tinha sido marcada. Mas quando fosse, Beatriz já sabia exatamente o que fazer. Ela só estava esperando. A viagem foi marcada numa quinta-feira. Rafael chegou em casa no fim da tarde com aquele ar de quem está processando uma notícia grande. Deixou a pasta no hall de entrada, afrouxou a gravata, e foi direto para a cozinha onde Dona Nete e Joana estavam terminando o jantar. "Mãe, preciso te contar uma coisa." Dona Nete secou as mãos no pano de prato e virou para ele. "Fui convidado para um congresso médico em Dubai. Internacional, muito importante para a carreira. Vou ficar 28 dias. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Mas para Joana,
que estava ali de costas fingindo guardar os pratos. Aqueles 3 segundos foram suficientes para ela ouvir, vindo da sala, o som leve de passos parando perto da porta da cozinha. Beatriz estava ouvindo. Joana não virou para confirmar. Não precisou. Dona Nete olhou para o filho com aquela expressão que as mães têm quando estão felizes e preocupadas ao mesmo tempo. Um sorriso que não sobe até os olhos completamente. 28 dias é muito tempo, meu filho. Eu sei, mãe. Mas é uma oportunidade que não aparece 2 vezes. Ele pegou a mão dela. Você vai ficar bem. Beatriz vai estar aqui. Joana está aqui. Você não vai ficar sozinha. Dona Nete assentiu devagar. Mas naquela noite, demorou muito para dormir. Beatriz recebeu a notícia com um sorriso controlado. Não comemorou na frente de ninguém. Não deixou transparecer nada além de uma preocupação encenada com perfeição. 28 dias sem você vai ser difícil, ela disse para Rafael, com os olhos levemente marejados que ela sabia produzir na hora certa. Rafael a abraçou. Vai passar rápido. E quando eu voltar, a gente conversa sobre o futuro. Sobre nós. Beatriz sorriu encostada no ombro dele. Por dentro, estava calculando cada detalhe do que viria a seguir. Porque para ela, aqueles 28 dias não eram uma ausência. Eram uma oportunidade. Rafael partiu numa segunda-feira de manhã. O abraço em Dona Nete durou mais do que o normal. Ele ficou um tempo com a mãe nos braços, sem pressa, como se sentisse algo que não conseguia nomear. Depois se afastou, olhou para o rosto dela e disse baixinho: Me liga se precisar de qualquer coisa. A qualquer hora. Vai logo, meu filho. Você vai perder o voo, ela respondeu, enxugando o canto do olho com o dedo. Joana ficou na porta, acenou com a cabeça quando Rafael passou por ela. Ele pousou a mão no ombro dela por um segundo, um gesto simples, mas que carregava confiança. Como se estivesse dizendo, sem palavras, que sabia que ela ia cuidar de tudo. Joana entendeu. E levou aquilo a sério. Os primeiros dias foram quase normais. Beatriz manteve uma aparência de rotina. Acordava tarde, ficava no quarto por horas, saía para compromissos que nunca explicava direito. Quando voltava, mal cumprimentava. Mas ainda não havia cruzado nenhuma linha abertamente. Dona Nete ficava na sala, assistia seus programas, rezava o terço no fim da tarde. Joana cuidava da casa como sempre. As duas construíram naqueles primeiros dias uma bolha de normalidade frágil, que qualquer coisa podia romper. E Beatriz rompeu. No 5º dia, Joana estava servindo o almoço quando Beatriz entrou na cozinha, olhou para a mesa posta e disse, com desdém que nem tentou esconder: Isso parece comida de hospital. Joana não respondeu. Eu tô falando com você, Beatriz disse, elevando levemente o tom. Eu ouvi, Joana respondeu, sem levantar os olhos. O almoço está na mesa quando a senhora quiser. Beatriz chegou mais perto. Parou do outro lado da bancada e baixou a voz num tom que era mais ameaçador do que qualquer grito. Você acha que vai ficar aqui para sempre? Acha que Rafael vai continuar te sustentando quando a gente casar? Você não é família. Você é empregada. E empregada que não sabe o lugar. Vai embora. Joana colocou a colher na panela. Virou para Beatriz com uma calma que vinha de muito fundo. Pode ser. Mas enquanto eu estiver aqui, Dona Nete vai ser tratada com respeito. Pode fazer o que quiser com isso. As duas se encararam por um momento. Beatriz desviou primeiro. Saiu da cozinha batendo o ombro na porta de propósito. Joana ficou parada, respirou fundo, e foi chamar Dona Nete para almoçar. O que Joana não sabia era que aquela conversa tinha sido um ponto de virada para Beatriz. Não de arrependimento, de decisão. Porque Beatriz havia chegado a um limite. Aquela casa, aquelas duas mulheres, aquela rotina sufocante de fingir que se importava, tudo aquilo estava pesando mais do que ela esperava. E a presença de Joana, firme e constante, era o maior obstáculo para o que ela queria fazer. Beatriz tinha um plano desde antes de Rafael partir. Um plano que envolvia dinheiro, contas, transferências, documentos que ela havia encontrado numa gaveta do escritório e fotografados sem que ninguém percebesse. Ela não precisava de muito tempo, precisava de espaço. E Joana não estava dando espaço nenhum. Então Beatriz tomou uma decisão.
Se não conseguia afastar Joana de outra forma, ia tirar as duas do caminho de uma vez. Ela passou 2 dias planejando, pesquisando, conversando pelo celular com alguém que ninguém na casa conhecia, mensagens apagadas logo depois, ligações curtas, sempre no quarto com a porta trancada. No 10º dia da viagem de Rafael, Beatriz acordou diferente, mais calma do que nos dias anteriores. Com uma tranquilidade que não era paz, era a tranquilidade de quem já decidiu o que vai fazer e está só esperando a hora certa. Dona Nete percebeu aquela mudança no jantar. "Você está bem?" perguntou, com a gentileza que ela tinha com todo mundo, mesmo com quem não merecia. Beatriz sorriu. "Estou ótima, Dona Nete. Melhor do que nunca." E foi para o quarto cedo. O que nenhuma das duas sabia era o que ela tinha guardado dentro da bolsa, e o que planejava fazer com aquilo ainda naquela noite. A noite caiu rápido. Joana tinha terminado de lavar a louça e estava dobrando um pano de prato quando percebeu que a casa estava estranhamente quieta. Beatriz havia entrado no quarto havia mais de 1 hora e não tinha feito nenhum barulho desde então. Nenhum som de televisão, nenhuma ligação em voz alta, nenhum passo no corredor. Aquele silêncio incomodou Joana de um jeito que ela não soube explicar. Ela foi até o corredor, ficou parada por um momento e ouviu apenas o som baixo da televisão vindo do quarto de Dona Nete. A idosa assistia a um programa de culinária que ela adorava. Sempre o mesmo horário, sempre o mesmo canal, um ritual de toda noite. Joana respirou fundo e voltou para a cozinha. Estava exagerando, disse a si mesma. Mas o incômodo não foi embora. Dona Nete apagou a televisão às 22 horas, como sempre fazia. Rezou o terço sentada na beira da cama. Passou a mão na foto de Rafael que ficava na mesinha de cabeceira, e deitou. Demorou para dormir. Ficou olhando para o teto com aquela sensação de que algo estava fora do lugar. Não sabia o que, não sabia onde, mas estava. Era o tipo de pressentimento que ela aprenderá a não ignorar ao longo dos anos. A vida tinha lhe ensinado que quando o coração fica inquieto sem motivo aparente, geralmente é um motivo. Ela pensou em ligar para Rafael. Mas era tarde, ele estava em Dubai com uma diferença de fuso enorme, e ela não queria parecer uma velha medrosa sem razão concreta para o medo. Então ficou quieta. E tentou dormir. Beatriz saiu do quarto perto de meia-noite. A casa estava escura. Ela não acendeu nenhuma luz. Conhecia cada canto depois de meses frequentando ali. Foi direto para a cozinha com uma calma que gelava. Abriu a bolsa que trouxera do quarto, tirou um pequeno frasco sem rótulo e o colocou sobre a bancada. Ficou parada por um momento, olhando para aquilo. Não hesitou. Preparou 2 copos com suco de maracujá, a fruta preferida de Dona Nete, que Joana sempre deixava na geladeira já processada. Adicionou o conteúdo do frasco nos 2 copos, mexeu devagar, e colocou na bandeja com uma naturalidade absurda, como se estivesse preparando um lanche inocente de madrugada. Subiu o corredor no escuro. Bateu de leve na porta de Joana primeiro. "Joana, desculpa acordar. Fiz um suco, achei que você podia querer. Sei que você acorda cedo." Joana abriu a porta com os olhos semicerrados, desconfiada por natureza, mas também pega de surpresa pelo gesto incomum. Olhou para o copo. Olhou para Beatriz. Havia algo diferente no rosto dela naquele momento, uma gentileza que não tinha sido vista em dias. Joana não soube identificar se era armadilha ou culpa. E o cansaço dos últimos dias havia embotado um pouco o radar que normalmente funcionava tão bem nela. Pegou o copo. Tomou. Beatriz esperou, desejou boa noite com um sorriso suave, e seguiu pelo corredor até o quarto de Dona Nete. A idosa estava acordada ainda. Aquela insônia leve de quem dormiu mal viu Beatriz entrar com uma bandeja e sentiu um estranhamento imediato. Beatriz nunca havia feito aquilo antes. Nunca tinha entrado no quarto dela à noite, nunca tinha levado nada sem que alguém pedisse. "O que é isso?" Dona Nete perguntou, sentando na cama. "Um suco. Maracujá, do jeito que você gosta. Percebi que você ainda estava acordada e achei que podia ajudar a relaxar." Dona Nete olhou para o copo por um segundo mais longo do que Beatriz esperava. "Que gentileza estranha vinda de você," a idosa disse, com uma franqueza suave que era característica dela. Beatriz não piscou. "Eu sei que a gente começou com o pé errado, Dona Nete. Tô tentando mudar isso." Foram as palavras certas. Ditas do jeito certo.
com uma expressão que simulava arrependimento com uma precisão que seria admirável se não fosse tão calculada. Dona Nete era boa. Gentil demais para o próprio bem às vezes. Pegou o copo. Tomou. Em menos de 20 minutos, as duas estavam inconscientes. Joana caiu primeiro. Já estava deitada quando o sono pesado derrubou de vez, diferente de qualquer sono que ela havia sentido antes. O corpo ficou pesado como chumbo, e a última coisa que ela processou foi que alguma coisa estava muito errada. Mas não conseguiu fazer nada. Dona Nete tentou se levantar quando sentiu a tontura chegando. Chegou a colocar os pés no chão, chegou a chamar por Joana com uma voz que já saía grossa, distorcida. Mas as pernas não obedeceram. Caiu de joelhos primeiro. Depois o corpo foi cedendo. E a escuridão veio rápido. Quando Dona Nete abriu os olhos, não sabia quanto tempo tinha passado. O chão estava frio, duro, e havia algo prendendo seus pulsos com uma pressão que doía. Demorou alguns segundos para o cérebro processar o que os olhos estavam vendo. Estava na cozinha, amarrada. Ao lado dela, Joana também estava no chão, ainda tentando sair do efeito do que tinha tomado, os olhos pesados mas abertos, os pulsos presos da mesma forma. Dona Nete tentou gritar. A voz saiu pequena, rouca, sem força. Joana virou o rosto para ela com uma expressão que misturava desespero com alguma coisa que era quase raiva. A raiva de quem entendeu tudo de uma vez só e não podia fazer absolutamente nada. Beatriz estava de pé, do outro lado da cozinha, com os braços cruzados, olhando para as duas, com uma frieza que não tinha mais nada de humano. Vão ficar quietas, ela disse, com uma voz baixa e firme que era 100 vezes mais assustadora do que um grito. Ninguém vai aparecer aqui. Ninguém vai ouvir. E quanto antes vocês entenderem isso, melhor para vocês. Dona Nete olhou para Beatriz nos olhos. E naquele momento, entendeu com uma clareza dolorosa que a sensação que havia ignorado por semanas tinha um nome. E esse nome estava de pé na sua cozinha, olhando para ela como se ela fosse um problema já resolvido. O que viria nos dias seguintes seria pior do que qualquer coisa que aquelas duas mulheres já tinham enfrentado na vida. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal e deixe seu like. No final desse vídeo quero que você responda essa pergunta. E se fosse sua mãe passando por essa situação, o que você faria? O primeiro dia foi o mais longo da vida de Dona Nete. Ela havia enfrentado pobreza. Havia enfrentado a morte do marido, os anos sozinha criando filho, as madrugadas costurando com as mãos dormentes. Havia enfrentado tudo isso com uma dignidade que nunca vacilou. Mas nada tinha sido como aquilo. Estar presa no chão da própria cozinha. A cozinha onde havia feito bolo, preparado jantar, tomado café com o filho toda manhã, era uma humilhação de um tipo que não tinha comparação. Não era só o corpo preso. Era a alma que estava sendo pisada. Joana ficava ao lado dela o tempo todo que conseguia. Quando uma dormia de exaustão, a outra ficava acordada. Não era combinado, era instintivo. Uma proteção mútua silenciosa que Beatriz observava com um desdém que ela nem se preocupava em esconder. A rotina que Beatriz impôs era calculada para desgastar. De manhã, aparecia na cozinha, passava pelas duas como se fossem móveis, abria a geladeira, preparava o café para ela mesma. Às vezes jogava um pedaço de pão perto de Dona Nete sem dizer nada. Um copo de água que mal chegava para matar a sede. O mínimo. Só o suficiente para que as duas continuassem de pé. Porque Beatriz precisava que elas continuassem de pé. Mortas, seria um problema. Vivas e presas, eram apenas um detalhe que ela estava administrando enquanto resolvia o que realmente importava para ela. No segundo dia, Dona Nete tentou conversar. Não por ingenuidade, ela sabia que não havia nada a negociar com Beatriz. Mas porque ficou em silêncio demais no dia anterior, e o silêncio estava consumindo mais do que a fome. Beatriz, ela chamou, quando a mulher passou pela cozinha. Beatriz parou. Virou com uma expressão de impaciência que nem tentou disfarçar. O que foi? Você não precisa fazer isso, Dona Nete disse, com uma calma que custou muito para manter. Seja lá o que você quer. Tem outro jeito. Isso aqui vai ter consequência. Você sabe disso. Beatriz ficou parada por um momento, olhando para ela. Depois deu uma risada curta. Sem alegria nenhuma. Consequência, ela repetiu, como se a palavra fosse engraçada.
Você sabe quantas vezes eu ouvi isso na vida? Que ia ter consequência. E sabe o que aconteceu? Nada. Sempre nada. Ela se agachou na altura de Dona Nete e baixou a voz. O seu filho está do outro lado do mundo. Ninguém sabe que você está aqui. Ninguém vai aparecer. Então guarda essa conversa de consequência para você mesma. Levantou, pegou a bolsa que estava sobre a bancada e saiu. Dona Nete ficou olhando para o espaço que ela havia deixado. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu um medo verdadeiro. Joana estava com os pulsos machucados. A corda não era grossa, mas estava apertada o suficiente para deixar marcas, e ela havia tentado se soltar tantas vezes que a pele estava em carne viva em alguns pontos. Não falava sobre a dor, não adiantava. Mas Dona Nete via, e aquilo doía de um jeito diferente. No terceiro dia, Joana conseguiu uma coisa pequena. Com muita paciência e um movimento que repetiu por horas, ela foi afrouxando levemente o nó que prendia suas mãos, não o suficiente para se libertar, mas o suficiente para ter um pouco mais de circulação. E nesse processo, sua mão direita alcançou, por poucos centímetros, a perna de Dona Nete. Ela apertou o joelho da idosa. Só isso. Dona Nete olhou para ela. E Joana fez um gesto quase imperceptível com os olhos, um olhar que dizia: eu estou aqui. Não desiste. Dona Nete fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia algo diferente neles. Uma firmeza pequena. Frágil. Mas estava lá. Beatriz passava os dias no escritório de Rafael. Ela havia encontrado as senhas do computador numa agenda que ele deixará na gaveta. Descuido imperdoável, ela pensava, para um homem tão inteligente. Acessava contas, verificava saldos, fotografava documentos. Tinha um caderno onde anotava números com uma letra miúda e organizada que revelava o quanto aquilo era planejado. Não era impulso. Era um projeto. Ela havia entrado na vida de Rafael com um objetivo claro desde o começo. Cada passo, desde a primeira visita como manicure, havia sido calculado. A gentileza com Dona Nete nos primeiros meses, calculada. O interesse pelas cirurgias, pelos congressos, pela carreira dele, calculado. As lágrimas na hora certa, calculadas. Beatriz não tinha nenhum sentimento por Rafael. Nunca teve. Ele era um meio. Uma ponte entre a vida que ela tinha e a vida que ela queria. E quando essa ponte tivesse sido atravessada, ela ia embora. Sem olhar para trás. Sem deixar rastro que alguém conseguisse seguir com facilidade. O plano era simples. Transferir o que conseguisse transferir. Esvaziar o que fosse possível esvaziar. E desaparecer antes que Rafael voltasse de Dubai. As duas na cozinha eram apenas um obstáculo que ela havia resolvido do jeito mais direto que encontrou. No quarto dia, algo mudou. Beatriz chegou na cozinha mais cedo do que o normal. Trazia o celular na mão e estava com uma expressão diferente. Não era a frieza de sempre. Era uma agitação contida. O tipo de tensão que aparece quando um plano que estava funcionando encontra um obstáculo inesperado. Ela ficou parada na entrada da cozinha, olhou para as duas sem dizer nada, e então discou um número. Saiu para o jardim para falar. Joana e Dona Nete se entreolharam. Não conseguiam ouvir as palavras. Mas conseguiam ver pela janela o gestual de Beatriz, os gestos curtos, a mão passando pelo cabelo, o andar em círculos pequenos que revelava nervosismo. Algo tinha saído do controle. O que era? Elas não sabiam. Mas as duas sentiram ao mesmo tempo, sem precisar falar. Porque quando uma pessoa que age com frieza total começa a demonstrar nervosismo, é porque alguma coisa furou o plano dela. E planos furados tornam pessoas perigosas ainda mais imprevisíveis. Beatriz voltou para dentro com o celular na mão e o rosto fechado. Passou pelas duas sem olhar. Subiu para o quarto e trancou a porta. E o silêncio que ficou na cozinha era diferente de todos os outros silêncios daqueles dias. Era o silêncio de quem está esperando o momento em que tudo vai quebrar. De um lado ou do outro. A noite do quarto dia não terminou. Pelo menos não para Dona Nete. Ela ficou acordada ouvindo cada som da casa, os passos de Beatriz no andar de cima, o barulho do chuveiro ligando e desligando perto de meia-noite, o silêncio que veio depois e que era pesado demais para ser paz. Joana dormia ao lado dela com uma respiração irregular, o corpo exausto vencendo a vontade de continuar acordada. Dona Nete não a acordou. Deixou que descansasse.
porque sabia que Joana havia passado as últimas horas tentando trabalhar os nós nos pulsos, e o esforço tinha cobrado um preço que aparecia nas olheiras fundas e nos tremores leves nas mãos. Dona Nete ficou sozinha com os próprios pensamentos. E os pensamentos foram pesados naquela noite. Ela pensou nos anos que passou sozinha criando Rafael. Nas madrugadas costurando, nas manhãs de marmita, nos jantares de arroz com sal que ela fingia que eram normais para não assustar o filho. Pensou no dia em que ele passou no vestibular e ela chorou sozinha no banheiro por 20 minutos antes de sair para comemorar, porque precisava soltar aquilo antes de conseguir sorrir de verdade. Pensou em tudo o que havia construído com ele. E pensou que seria uma crueldade enorme que tudo aquilo terminasse no chão frio de uma cozinha, presa por uma mulher que nunca havia amado nada na vida. Não ia terminar assim. Dona Nete não havia sobrevivido a tudo aquilo para terminar assim. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e fez a única coisa que sempre a havia sustentado nos momentos mais difíceis. Rezou. Baixinho, sem som, só com os lábios se movendo. E pediu que Rafael voltasse a tempo. Na manhã do 5º dia, Beatriz desceu diferente. Havia alguma coisa resolvida nela, não a agitação do dia anterior, mas também não a frieza calculada dos primeiros dias. Era uma determinação nova. O rosto fechado de quem tomou uma decisão difícil e já passou da fase de questionar. Ela preparou o café em silêncio, ficou de costas para as duas por um longo tempo, e quando finalmente virou, tinha o celular na mão. Estava verificando algo. Números, transferências, confirmações. Joana observava com os olhos semicerrados, fingindo que ainda estava dormindo. Beatriz não percebeu. Ou não se importou. Depois de alguns minutos, ela guardou o celular no bolso, pegou a bolsa que estava sobre a cadeira e saiu pela porta dos fundos sem dizer uma palavra. Joana abriu os olhos completamente. Olhou para a Dona Nete. Ela saiu. Joana sussurrou, com uma voz rouca de quem não falava em volume normal há dias. Dona Nete assentiu. Também havia percebido. As duas ficaram em silêncio por um momento, ouvindo. Nenhum som de carro, nenhum portão, nenhum retorno imediato. Beatriz havia saído de verdade. E pela primeira vez em dias, estavam sozinhas na casa. Joana começou a trabalhar nos nós imediatamente. Ela havia afrouxado o suficiente nos dias anteriores para ter alguma mobilidade, e agora, com a urgência de quem sabe que a janela é pequena, foi com tudo. Os pulsos doíam. A pele queimava. Mas ela não parou. Dona Nete ficou quieta, sem fazer movimento desnecessário, observando Joana com uma atenção tensa. Minutos que pareceram horas. Joana soltou um som abafado quando a corda cedeu o suficiente para ela puxar a mão direita para fora. Ficou parada por um segundo, ofegante, olhando para o próprio pulso machucado como se não acreditasse completamente. Depois foi para os nós dos pés. Em menos de 3 minutos, estava livre. Se levantou devagar, as pernas bambas, o corpo protestando depois de dias no chão, e foi direto para Dona Nete. Com mãos trêmulas mas determinadas, começou a desfazer as cordas da idosa. Devagar, Joana, Dona Nete sussurrou. Com calma. A senhora me perdoa, mas calma não é o que eu estou sentindo agora, Joana respondeu, e havia um tremor na voz que era metade medo, metade raiva acumulada. Quando Dona Nete ficou livre, as duas se abraçaram por um momento que não precisou de palavras. Só de presença. O problema era simples e grave ao mesmo tempo. Beatriz tinha saído, mas podia voltar a qualquer momento. E as duas estavam fracas demais para qualquer confronto físico. Dona Nete mal conseguia ficar de pé sem apoio. Joana estava melhor, mas o corpo havia passado por dias de imobilidade e privação que cobrariam conta ainda por algum tempo. Precisavam de ajuda. Joana foi para o corredor em busca do telefone fixo que ficava na mesinha da entrada. Não estava lá. Ela percorreu a casa com passos rápidos, cômodo por cômodo, gaveta por gaveta. Nada. Beatriz havia removido todos os telefones. O celular de Joana não estava no quarto dela. O de Dona Nete também havia sumido. Beatriz havia pensado nisso. Havia pensado em tudo. Joana parou no meio da sala, respirando rápido, processando. O que foi? Dona Nete perguntou da cozinha, apoiada na bancada. Não tem telefone nenhum na casa, Joana respondeu, com uma voz que ela mesma reconheceu como a mais assustada que já havia usado em muito tempo.
O silêncio que se seguiu durou apenas um segundo. Porque logo depois, ouviram o som do portão se abrindo lá fora. Beatriz estava voltando. As duas se olharam com um pânico que não precisava de palavras. Joana tomou uma decisão em fração de segundo, levou Dona Nete de volta para a cozinha, recolocou as cordas de forma frouxa ao redor dos pulsos das duas, e voltaram para as posições onde haviam ficado por dias. Quando Beatriz entrou pela porta dos fundos, as duas estavam no chão, exatamente como ela havia deixado. Beatriz olhou para elas por um momento. Depois jogou uma sacola plástica no chão, pão, água, e subiu as escadas sem dizer nada. Joana esperou ouvir a porta do quarto fechar. E então olhou para Dona Nete com uma expressão que dizia tudo sem precisar de som. Elas haviam ganhado alguma coisa naquele dia. Não a liberdade. Ainda não. Mas algo que valia quase tanto. Sabiam que conseguiam se soltar. E quando a próxima oportunidade chegasse, não iam desperdiçar. A porta abriu. Rafael entrou com a mala de mão ainda na mão, o terno levemente amassado de tantas horas de voo, o olhar cansado de quem não dormiu direito em dias. Tinha saído de Dubai antes do previsto. Uma cirurgia de emergência no Brasil havia sido solicitada com urgência, e ele havia reorganizado tudo para voltar 15 dias antes do planejado. Não havia avisado ninguém. Era para ser uma surpresa. Colocou a mala no hall de entrada e ficou parado por um segundo. A casa estava estranha. Não havia nada de errado que ele conseguisse apontar imediatamente, mas havia algo no ar, uma atmosfera diferente, um silêncio que não era o silêncio normal daquela casa. Era pesado. Fechado. O tipo de silêncio que não é ausência de barulho, é ausência de vida. Mãe? Ele chamou. Nada. Beatriz? Nada. Ele avançou pelo corredor com uma atenção que foi crescendo a cada passo. A sala estava arrumada demais. Não havia nenhum dos pequenos detalhes que Dona Nete sempre deixava por ali. Nenhuma xícara de café na mesinha, nenhum terço sobre o sofá, nenhum livro de receitas aberto na poltrona. Como se ninguém tivesse usado aquele espaço há dias. Foi então que ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo da cozinha. Rafael parou na entrada da cozinha. E o mundo parou junto. Dona Nete estava no chão, amarrada, com os pulsos presos, o corpo encostado na parede dos armários, o rosto pálido de um jeito que ele nunca tinha visto em nenhum paciente, e havia visto muita coisa nos anos de cirurgia. Os lábios ressecados, os olhos que tentavam focar nele, mas que estavam turvos de exaustão. Ao lado dela, Joana, também no chão, também amarrada, com hematomas escuros nos pulsos, uniforme sujo e amassado, os olhos vermelhos de quem passou dias tentando não chorar e chorou assim mesmo. As duas olharam para ele ao mesmo tempo. E naquele olhar havia tanta coisa que ele não conseguiu processar tudo de uma vez. Alívio, desespero, vergonha, exaustão. E um pedido silencioso que não precisava de palavras. Rafael não gritou. Não explodiu. Não correu desesperado em direção às duas. Ficou parado na entrada da cozinha por talvez 3 segundos. 3 segundos que pareceram muito mais, com os olhos varrendo cada detalhe do cômodo com uma precisão que era quase assustadora. Os copos virados perto da pia. As cordas. As marcas. O cheiro pesado do ambiente fechado. Os pedaços de pão velho perto da parede. Ele processou tudo. E então tirou o celular do bolso. Começou a gravar. Sem dizer uma palavra, sem fazer barulho além dos próprios passos, Rafael caminhou pela cozinha registrando cada detalhe. A câmera passou pelos pulsos machucados de Joana, pela palidez de Dona Nete, pelos copos, pelas cordas, pelo pão velho, pela disposição do cômodo. Dona Nete tentou dizer alguma coisa. Ele fez um gesto suave com a mão, calma, e continuou gravando. Joana entendeu imediatamente o que ele estava fazendo. Ficou quieta, deixou que ele registrasse tudo, e havia nos olhos dela uma expressão que era quase gratidão, não pelo silêncio, mas pela frieza. Pela inteligência fria de um homem que, mesmo com o coração destruído, estava pensando antes de agir. Quando o celular voltou para o bolso, Rafael se ajoelhou no chão. Desfez os nós dos pulsos de Dona Nete com mãos que não tremiam por fora, mas que ele sabia que estavam tremendo por dentro. Quando a última corda cedeu, Dona Nete deixou a cabeça cair no ombro do filho. Ele a segurou.
Ficou ali por um momento que não tinha duração medida. Eu estou aqui, mãe, ele disse, com uma voz tão baixa que quase não saiu. Eu estou aqui. Dona Nete não respondeu com palavras. Só apertou o braço dele com uma força que era tudo, alívio, amor, e o peso de dias que ela nunca ia conseguir descrever completamente para ninguém. Rafael soltou os pulsos de Joana em seguida. Ela se afastou um pouco, ficou sentada no chão, e passou a mão no rosto com um suspiro longo e trêmulo que era a primeira vez em dias que ela permitia para si mesma. Foi nesse momento que ouviram passos no corredor. Beatriz parou na entrada da cozinha. Tinha mochila no ombro e uma das malas na mão. Estava saindo. Não esperava encontrar ninguém ali. O rosto dela, quando os olhos encontraram Rafael, passou por uma sequência rápida de expressões que ela não conseguiu controlar a tempo. Surpresa. Cálculo. E então, a máscara. Rafael, ela disse, com uma voz que tentou soar aliviada. Você voltou antes. Eu não sabia. Que bom que você está aqui. Estava prestes a ligar porque... Para. Ele disse. Uma palavra. Baixa. Absoluta. Beatriz fechou a boca. Rafael ficou de pé, olhou para ela por um momento longo, e havia no olhar dele algo que ela nunca tinha visto antes. Não raiva, não desespero, não confusão. Era algo muito mais frio e muito mais definitivo do que qualquer uma dessas coisas. Era alguém que já tinha todas as respostas. E que estava só esperando o momento certo para usá-las. Beatriz deu um passo para trás sem perceber. Eu posso explicar. Ela começou. Não precisa. Rafael respondeu. Eu vi tudo. Ele tirou o celular do bolso. E mostrou a tela para ela. O vídeo estava aberto no primeiro segundo. A cozinha, as cordas, sua mãe no chão. Beatriz olhou para aquela tela. E pela primeira vez desde o começo de tudo, o plano dela ruiu completamente. Porque ela havia calculado a volta de Rafael. Havia calculado o banco, os documentos, a fuga. Mas não havia calculado uma coisa: que ele voltaria cedo demais. E que a frieza que ela tanto usava como arma era exatamente a mesma frieza que Rafael estava usando agora contra ela. Beatriz recuou mais um passo. A mochila ainda estava no ombro, a mala na mão, e havia algo quase irônico naquilo. Ela estava pronta para ir embora. Tinha planejado cada detalhe da saída com a mesma frieza que havia planejado tudo mais. E agora estava parada no corredor daquela casa com o plano inteiro desmoronando na frente dos próprios olhos. Rafael não avançou em direção a ela. Não precisou. Ficou parado na entrada da cozinha, com o celular na mão, e o olhar fixo nela com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer explosão poderia ser. Porque Beatriz entendia a raiva. Sabia como lidar com raiva. Havia aprendido isso cedo na vida. Raiva é barulhenta, é previsível, é fácil de manipular. Mas aquilo não era raiva. Era algo que ela não sabia nomear direito. E o que a gente não consegue nomear é o que mais assusta. Você não vai a lugar nenhum, Rafael disse, com uma voz que não era um grito nem uma ameaça. Era uma constatação. Simples. Direta. Como quando ele dizia para um paciente que a cirurgia era necessária, sem espaço para negociação. Beatriz tentou uma última vez. Rafael, eu sei o que parece. Mas você não sabe o que aconteceu aqui. Sua mãe e Joana estavam. Eu disse para parar. Ela parou. Rafael olhou para ela por mais um segundo. Depois virou para Joana, que ainda estava sentada no chão da cozinha, e disse com cuidado que contrastava completamente com o tom que havia usado com Beatriz. Joana, consegue ficar com minha mãe por alguns minutos? Consigo, ela respondeu, sem hesitar. Rafael assentiu. Virou para Beatriz e fez um gesto em direção à sala. Você. Comigo. Eles ficaram na sala por menos de 5 minutos. Ninguém de fora teria conseguido ouvir o que foi dito. Rafael manteve a voz baixa durante todo o tempo. Mas o que aconteceu naqueles 5 minutos foi suficiente para que Beatriz entendesse com uma clareza que ela não podia mais fingir ignorar que tudo havia acabado. Rafael havia gravado não só a cozinha. Enquanto ela estava no jardim no dia anterior, naquela ligação longa que ela achava que ninguém havia notado, ele havia chegado. Não pela porta da frente. Havia chegado antes, ficado do lado de fora por alguns minutos tentando entender o silêncio da casa, e tinha entrado pelo jardim dos fundos. Havia gravado mais. As malas no corredor.
O laptop aberto no escritório com as contas de Rafael na tela. O caderno com os números anotados com a letra miúda e organizada que ela mesma havia escrito. Tudo. Beatriz ouviu aquilo com o rosto fechado. Não disse nada por um longo momento. Então, porque era o que ela era, alguém que sempre tentava encontrar uma saída, até quando não havia nenhuma, ela tentou uma última jogada. Você não vai fazer isso, ela disse, com uma voz que tentou soar firme. Vai ser um escândalo. Sua carreira, sua imagem, tudo que você construiu. Você não vai querer isso. Rafael ficou em silêncio por um momento. E então fez algo que ela não esperava. Sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de alguém que ouviu exatamente o que esperava ouvir, e que confirma, com aquele sorriso, que estava certo sobre a pessoa na sua frente desde o momento em que entrou naquela cozinha. Você ainda está pensando em mim, ele disse. Depois de tudo isso, você ainda acha que eu me importo com escândalo. Ele pegou o celular e ligou para a polícia. A espera durou 23 minutos. Rafael passou esse tempo na cozinha, ao lado da mãe e de Joana. Não falou sobre Beatriz. Não explicou o que havia sido dito na sala. Só ficou ali, com Dona Nete apoiada nele, preparando água com açúcar porque era o que ele sabia que o corpo dela precisava primeiro: hidratação, glicose, calor. O médico assumiu o controle do que o filho queria fazer por impulso. Joana ficou sentada na cadeira que Rafael havia puxado para ela, com as mãos no colo, olhando para os dois com uma expressão que era difícil de descrever. Havia exaustão ali. Havia alívio. Havia também alguma coisa que era quase paz, a paz de quem passou por algo muito difícil e chegou do outro lado ainda de pé. Beatriz ficou na sala. Não tentou fugir. Talvez porque soubesse que não adiantava. Talvez porque alguma parte dela, naquele momento, havia simplesmente desligado. O modo de sobrevivência que havia sustentado por tanto tempo finalmente sem combustível. Ou talvez porque Rafael havia deixado claro, sem precisar dizer em voz alta, que havia pensado em cada possibilidade. Quando a polícia chegou, Rafael foi até a porta. Cumprimentou os agentes com uma calma que o surpreendeu visivelmente. Não era o que esperavam encontrar numa ocorrência como aquela. Apresentou o celular com os vídeos e fotos já organizados. Mostrou o caderno com as anotações de Beatriz. Apontou para as marcas nos pulsos de Dona Nete e de Joana com a precisão de quem estava descrevendo um quadro clínico. Cada evidência no lugar certo. Cada detalhe documentado. Beatriz foi conduzida para fora da casa com as mãos presas. Ela não disse nada enquanto os agentes a levavam pelo corredor. Não olhou para Rafael. Não olhou para Dona Nete, que estava sentada na cadeira da cozinha e observava tudo com os olhos secos. Já não havia mais lágrimas. Havia só aquela firmeza silenciosa que havia sustentado aquela mulher por uma vida inteira. Mas na porta, por um segundo, Beatriz virou e olhou para Joana. Joana sustentou o olhar sem piscar. E então Beatriz saiu. A porta fechou atrás dela. E o silêncio que ficou era completamente diferente de todos os silêncios daqueles dias. Era limpo. Era o silêncio de quando algo pesado é finalmente retirado de um lugar que estava carregando aquilo há tempo demais. Rafael ficou parado no corredor por um momento depois que a viatura foi embora. Depois voltou para a cozinha. Sentou ao lado da mãe, pegou a mão dela nas duas mãos, e ficou assim por um tempo que não precisava de medida. Dona Nete olhou para o filho. Eu tentei te contar, ela disse, com uma voz pequena que carregava mais culpa do que deveria. Eu sei, mãe, ele respondeu. A culpa é minha. Eu devia ter ouvido. Você não sabia. Eu precisava saber. Dona Nete apertou a mão dele. O que importa é que você voltou. Rafael olhou para a mãe, o rosto cansado, os pulsos marcados, os olhos que ainda carregavam o peso daqueles dias, e sentiu alguma coisa se partir por dentro de um jeito que nenhuma cirurgia do mundo conseguiria resolver. Havia falhado com a pessoa mais importante da sua vida. E essa era uma conta que ele ia pagar consigo mesmo por muito tempo. Mas havia também outra coisa. Uma clareza que só aparece quando tudo que era falso é retirado de uma vez. E com essa clareza, vieram decisões que mudariam tudo que ainda estava por vir. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Não do tipo que acontece rápido, com uma conversa longa, um abraço demorado e tudo resolvido. Era o tipo lento, silencioso, que vai acontecendo nos pequenos gestos do dia a dia sem que ninguém marque o momento exato em que as coisas começam a melhorar.
Rafael cancelou todos os compromissos da semana. Não avisou o consultório com antecedência, não reorganizou a agenda com cuidado, simplesmente cancelou tudo e ficou em casa. O Dr. Henrique ligou 2 vezes perguntando o que estava acontecendo, e Rafael respondeu com poucas palavras que havia uma emergência familiar e que explicaria depois. Henrique não insistiu. Conhecia Rafael bem o suficiente para saber que quando ele dizia pouco, era porque o muito ainda estava sendo processado. Dona Nete foi examinada por um médico no dia seguinte. Rafael insistiu nisso, não como filho, mas como médico. Sabia que o corpo de uma mulher da idade dela, submetido àqueles dias de privação, imobilidade e estresse extremo, precisava de avaliação completa. Pressão, hidratação, circulação nos pulsos, o coração que havia carregado um peso enorme naquele período. Os resultados vieram com o alívio que Rafael não demonstrou na frente da mãe, mas que Joana viu no jeito como ele soltou o ar quando leu o laudo. Estava bem. Fisicamente, estava bem. O resto levaria mais tempo. Joana também foi avaliada. Os pulsos precisaram de curativo e acompanhamento por alguns dias, mas não havia nada que não fosse sarar completamente. Ela recebeu isso com a mesma pragmaticidade com que encarava tudo, agradeceu ao médico, dobrou o papel do laudo com cuidado e colocou no bolso do avental. Quando Rafael disse que ela podia tirar quantos dias precisasse para descansar, ela olhou para ele como se ele tivesse dito algo em outro idioma. Descansar onde? Ela perguntou. Meu lugar é aqui. Rafael não insistiu, porque sabia que para Joana, ficar era exatamente o que ela precisava. O processo contra Beatriz avançou com uma velocidade que surpreendeu até o advogado de Rafael. As evidências eram sólidas demais para qualquer defesa consistente. Os vídeos, as fotos,